Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha, Portugal é um lugar muito legal para visitar e morar, mas também para estudar, sabe? E a gente está de volta. Se você é um ouvinte assíduo do podcast, talvez saiba que a gente já andou por Lisboa e por Coimbra na temporada passada. Agora, a nossa parada é na bela cidade do Porto. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. A gente vai conversar hoje com a Marina Hall, estudante de arquitetura da UDESC. Ela estuda na UDESC Laguna, está no finalzinho do curso, na 9ª fase, e ela está nesse momento em que a gente está gravando, hoje dia 15 de dezembro, ela está na bela cidade do Porto, em Portugal, onde está fazendo um intercâmbio pela UDESC, pelo Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, da UDESC, que é um programa que permite aos alunos da universidade estudar um semestre, 1 a 3 semestres, em universidades estrangeiras conveniadas com a UDESC, inclusive com bolsa. Ela vai contar um pouco como é que está sendo essa experiência num semestre atípico, né? Ela chegou em Portugal no meio da pandemia, né, assim como o Brasil e a Europa está experimentando essa situação de abre, fecha, de pandemia e tal, e ela mesmo assim foi lá estudar. Tudo bem, Marina? Bem-vinda ao podcast. Eu quero começar te perguntando o seguinte. Marina, conta pra gente então como é que você decidiu fazer um intercâmbio nesse semestre, mesmo com toda essa incerteza nessa época. Primeiro, quero agradecer o convite, fico muito feliz em fazer parte desse episódio. Bom, eu decidi vir do mesmo modo porque eu achei que, mesmo sendo diferente, a experiência iria agregar muito na minha vida e eu iria conseguir aprender e, apesar de tudo, conhecer ainda muitos lugares, conhecer um pouco de outra cultura, então eu optei por vir mesmo assim. E Marina, você foi com bolsa do PROME, né, do programa da UDESC, é isso? Como é que foi o teu processo de seleção? Assim, foi fácil você conseguir a bolsa? Isso mesmo, eu vim pelo PROME. Na verdade, o processo em si, ele é um processo bem tranquilo. Preenche uns formulários, faz a inscrição e depois passa por um processo de seleção. E após você ser selecionado, então, eu comecei a me preparar para vir, buscar documentos e moradia e tudo mais. Você teve muito problema para conseguir o visto para estudar em Portugal? Sim, o visto foi um processo bem burocrático, bem chatinho, assim, e foi muito, muito demorado mesmo. Foi, acho, o processo que mais demorou, assim, e que eu mais tive trabalho de conseguir aprontar. Então, para quem está pensando em estudar em Portugal, tem que cuidar dessa questão do visto, ver o quanto antes, é isso que você aconselha? Isso mesmo. Ver com o máximo de tempo possível, porque o meu visto ele demorou muito tempo mesmo para ser aprovado. Eu entrei com a papelada cedo e demorou mais de 2 meses para ficar. Então, quanto mais antecedência, melhor, porque é um processo que demora muito mesmo. Conta só um pouquinho como é que funciona a bolsa do PROME. Além da bolsa, você recebe também passagem e seguro, né? Isso mesmo, a bolsa ela é maravilhosa. A gente recebe a oportunidade de vir para cá, então a gente recebe um auxílio todo mês. As passagens de ida e volta também são pagas pela UDESC. E, juntamente, a gente recebe um auxílio de seguro. E os estudos aqui também. Qual é o valor da bolsa que você recebe aí e ela é suficiente para você se manter em Portugal? Eu recebo 600 euros por mês. Eu acredito que seja suficiente, sim.
Os meus pais, eles acabaram me ajudando também um pouco com as despesas, mas é um valor muito significativo que tem me ajudado muito. Aí em Portugal você consegue então se manter com esse dinheiro da bolsa. É viável assim para um aluno da UDESC se manter ali com esses recursos da bolsa. Eu acredito que aqui o aluguel seja muito caro, então o aluguel consome grande parte da minha bolsa, mas mesmo assim eu consigo pagar meu aluguel e ter mais um pouco para conseguir aproveitar, comer, passear. Marina, você chegou aí em Porto final de setembro. E Isso. como é que estava a situação aí? Quando eu cheguei aqui, a situação estava mais tranquila. Claro que a gente estava convivendo com a pandemia, mas a situação não estava tão crítica, então não tinha tantas restrições, os locais funcionavam normalmente. Então, o uso de máscara também não era obrigatório na rua. Estava um cenário pandêmico, mas não tanto. E hoje a situação já está um pouco mais complicada, a gente já está passando por várias restrições, então hoje já está bem mais complicado. Como é que foi a tua chegada em Portugal? A minha chegada foi bem tranquila, eu fui super recepcionada. Na universidade também eu fui bem tratada. Quando eu cheguei para terminar o meu processo de inscrição, a pessoa que me atendeu foi bem atenciosa, foi tudo bem tranquilo. O processo de moradia aqui, eu acabei alugando pela internet, porque eu fiquei com medo de chegar aqui e não encontrar um local. Então eu procurei nos sites de locação mesmo de imóvel e fiz uma pré-reserva. Então quando eu cheguei aqui, eu só cheguei na minha casa e paguei o resto do aluguel, mas foi bem tranquilo, a casa existia, eu estava com medo, mas foi bem tranquilo. Eu olhei várias recomendações, comentários. Marina, por que você escolheu Portugal e mais especificamente a Universidade do Porto? Bom, primeiramente porque eu já conhecia a Universidade do Porto, eu conheci pessoas que tiveram experiências maravilhosas aqui e me indicaram, isso acabou pesando bastante. E a Universidade do Porto, ela é super reconhecida, está entre uma das melhores universidades europeias, e também ela é bem conceituada e bem conhecida no Brasil, então isso pesou bastante na minha decisão. E Porto é uma cidade bem bonita, né? Sim, a cidade é linda, é maravilhosa. Você acha que acertou então a cidade aí? Eu Você acho está que vivendo bem? eu tô completamente realizada, assim, eu saio na rua e eu me apaixono cada dia mais. O que tem de legal na cidade? Eu acho que a cidade, ela é maravilhosa, ela é um museu a céu aberto, assim, eu acho que tem muito de arquitetura, cada ruazinha que a gente vai e passa, a gente encontra alguma casa antiga, alguma igreja, então eu acho que é uma cidade riquíssima que, é maravilhosa. E a universidade? Fala um pouquinho, conta um pouco o que você encontrou aí. Sim, eu consegui conhecer algumas instalações da universidade, é maravilhosa. Desde o início, na verdade, a gente tinha um sistema híbrido, que eram aulas presenciais e online ao mesmo tempo, dando prioridade para a aula online. Então, por exemplo, quando a aula seria teórica, seria na modalidade online, e quando ela fosse prática, seria presencial. Então, eu consegui ir na faculdade, conhecer. E como é que são as aulas, assim, você sentiu muita diferença em relação ao teu curso? Qual foi a impressão que você teve? Eu não senti tanta diferença, claro que um pouco sempre muda, mas eu achei um sistema parecido com o que a gente tem, principalmente em projeto. Eu achei que é um sistema bem parecido, as aulas também, os conteúdos, eu não senti tanta mudança assim. Você não teve grandes dificuldades de adaptação, então, com o tipo de ensino que tem aí? Não tive dificuldades. Eu acho um sistema bem parecido com o que a UDESC tem, com o que eu já tenho no Brasil, então eu não senti nenhuma dificuldade. Para mim foi um processo bem tranquilo de adaptação. E o intercambista, ele tem a opção aí de fazer as aulas em português e em inglês? Isso, tem. Não todas as matérias, né? Algumas matérias têm a modalidade em inglês, mas a maioria é em português. Você está fazendo as turmas em português, então? Estou fazendo em português, mas algumas matérias a gente acaba tendo trechos em inglês, porque como eu, tem vários outros intercambistas, então a maioria dos professores, eles falam em inglês e disponibilizam slides em inglês, as atividades com enunciado em inglês, então é meio misto, assim. Essas turmas de que você participa são essencialmente de portugueses ou tem também outros estrangeiros, gente de outros países juntos? A maioria são portugueses mesmo, mas tem bastante aluno Erasmus, né, que são os alunos intercambistas, mas a maioria mesmo são portugueses. Você interage mais com alunos portugueses, então?
Sim. Outras nacionalidades você tem pouco contato? Não, na verdade eu tenho muito contato, porque eu moro numa residência somente com estudantes internacionais, então eu tenho muito contato. Que países que são os seus colegas aí de residência? Da Espanha, da Itália, da Bélgica e da Tunísia. Bem variado, né? Como é que Bem está sendo variado. essa experiência de morar, assim, de passar 6 meses aí morando com gente de países assim que você não conhece, culturas bem diferentes? Como é que está sendo essa experiência? Eu tô achando maravilhosa, assim, é diferente, mas é muito gostosa, porque cada um tem seu hábito, então chega a ser engraçado que cada um cozinha de um jeito, cada um come uma determinada coisa, cada um tem seus horários. Então é uma experiência bem diferente, mas que está sendo muito, muito proveitosa mesmo. Vocês estão experimentando várias comidas diferentes aí, cozinham um para o outro? Como é que é o Sim, dia a dia? sim, a gente busca fazer bastante jantas aqui em casa. Então, uma janta, um faz uma comida típica do seu país, outro dia outro faz alguma coisa. Então, a gente está tendo uma troca gastronômica muito legal. Tá, viagem de estudos e gastronômica também, então aí, Sim, né? Sempre enriquece assim a cultura da gente, né? sim. Legal. Marina, eu queria que você tentasse resumir um pouco para a gente. Eu sei que a experiência de intercâmbio é sempre uma coisa muito rica, assim, que traz muita coisa nova para a gente, mas eu queria que você tentasse resumir um pouco da tua experiência, assim, do que você acha que ela está agregando para você, de que ela está acrescentando para você como estudante, como futuro profissional, como pessoa. É realmente uma experiência muito rica, assim, que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Tá sendo uma experiência maravilhosa. E eu acho que eu vou voltar sendo uma pessoa melhor, mais compreensiva, porque aqui a gente aprende a lidar com pessoas de diferentes lugares, então a gente aprende a ser mais compreensivo, a entender melhor. Voltarei também, com certeza, muito mais comunicativa, que eu sou uma pessoa um pouco tímida, então aqui eu tenho que me virar, eu tenho que falar em outras línguas, eu tenho que me comunicar, então isso com certeza vai me ajudar muito, tanto pessoalmente como na questão da minha profissão, que eu preciso ser uma pessoa comunicativa, então eu acho que vai ser uma experiência, sim, incrível na minha vida. Além desse aprendizado que você está citando, inclusive de habilidades pessoais, né, o caso da comunicação, você acha que mudou alguma coisa na tua visão assim de futuro, assim, naquilo que você pensa em fazer, em ser daqui para frente? Muda alguma coisa a gente ter uma experiência como essa? Eu acho que muda, eu acho que eu vou voltar com a mente mais aberta, com outra visão de mundo. Pesa muito, assim, na visão do que a gente tem. Eu acho que eu vou voltar com outro olhar já, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, porque aqui a gente acaba vivenciando outras experiências, a gente acaba conhecendo várias coisas diferentes, é um modo de vida diferente do que a gente tem no Brasil, então eu acho que sim. Você está falando só de coisa boa, né? Você passou muito perrengue também aí como Ah, estudante? Sempre tem aquelas sim. roubadas que a gente acaba se metendo, tal. O que aconteceu com você aí? Sim, sim, com certeza a gente passa também. Eu tive no início, eu tive alguns problemas de ajuste de matrícula também, que me deu um pouco de dor de cabeça, porque eu estava com as disciplinas no mesmo horário. Também, às vezes, eu acabei me perdendo pela cidade. No início, eu também senti um pouco. Eu senti a diferença do povo brasileiro com o povo europeu. Aqui eles são um pouco mais calados, um pouco mais fechados, então isso a gente estranha um pouco também. Teve várias situações assim que foram um pouco desagradáveis, mas faz parte. Você teve problemas com o idioma aí? Você precisou de tradução aí para o português de Portugal alguma vez? Não? Não, problemas eu acredito que não. Claro que tem muitas coisas que mudam, várias palavras que são bem diferentes, mas em geral o pessoal aqui entende o português brasileiro, então é bem, bem tranquilo assim. Você acha então que mesmo com essas restrições da pandemia, a experiência está valendo a pena? Com certeza, eu acho que está sendo maravilhosa, apesar das restrições, de não conseguir viajar tanto, ter horário de recolha, e todas as demais limitações, eu acho que está sendo uma experiência muito válida e vai ser um pouquinho diferente, mas eu com certeza não me arrependi de ter vindo e eu tô amando, assim, cada segundo que eu tô passando aqui. Queria só que você tentasse dar para os seus colegas algumas dicas para quem está pensando em fazer intercâmbio. Assim, que dicas você daria para um colega assim? Eu acho que um fator que foi importante é decidir o tempo que vai ficar, tanto por questões de visto, moradia, o local
é interessante. Eu escolhi primeiramente a minha universidade, então eu acho legal essa questão de escolher uma universidade que você tem afinidade, que você acha legal, uma universidade que tenha programa de Erasmus, né, para receber bem o intercambista, então eu acho isso bem importante para a gente se sentir acolhido, porque quando a gente chega é uma sensação de medo, então é bem importante ter programas que amparem a gente e também ver locais que a gente goste, assim, tanto em relação ao clima, que né, eu acho que é bem importante, e também ficar bem atento à questão burocrática de passaporte, de visto, que são questões bem importantes mesmo. Legal, a gente conversou com a Marina Hall, que é estudante de arquitetura da UDESC e que está passando uma temporada estudando na Universidade do Porto, em Portugal, e como a gente viu aqui pela entrevista, ela até que está gostando, né, de passar esse tempo lá, né, Marina? Marina, obrigado então pela entrevista, tá? Muito obrigado por participar aqui do podcast. Muito obrigada, eu agradeço o convite, fico muito feliz em fazer parte. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui no mesmo canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir todas essas plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.